Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje é o meu segundo vídeo e irei falar sobre minha outra experiência no ramo de supermercados, mais especificamente uma distribuidora. Bom, eu fiquei sabendo sobre a vaga de emprego nessa empresa através do Instagram. Eu seguia esse Instagram e eles viviam postando vagas de emprego, especificamente para vaga de balconista, de frios e também para conferentes e operadora de caixa. Então acabei mandando meu currículo para a vaga de conferente. No outro dia eu fui fazer a entrevista de emprego, que era conversar diretamente com o patrão. Bom, ele me apresentou a empresa, falou das regras, falou do salário e disse que era de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, ou seja, 11 horas de trabalho, tendo apenas 1 hora de almoço. Ele também falou durante a entrevista que só fica quem é forte na empresa. Muitas pessoas entram e saem, mas só permanece quem era realmente forte. No momento que ele me deu essa informação, eu já sabia de cara que não era uma boa empresa de se trabalhar, porque se tem muita rotatividade em uma empresa de funcionários, significa que não é um lugar bom para trabalhar. E ele mesmo já admitiu isso, né, dizendo que só ficava na empresa dele quem realmente era forte. Ele me disse também que a maior exigência dele seria ter atendimento excelente em relação aos clientes, e que por conta disso ele já precisou gritar várias vezes com os funcionários dele para poder ficar exigindo isso. E no momento que ele me falou isso, eu disse que era para ele não gritar comigo, que caso eu fizesse alguma coisa de errado, ele chegasse e chamasse minha atenção no particular, porque era isso que um líder deveria fazer. Sim, eu falei exatamente isso para ele, e disse também que caso ele gritasse comigo na frente dos clientes, eu tiraria a minha farda e simplesmente iria embora. Porque assim como ele gosta de respeito, eu também gosto. Não é porque eu sou funcionária que eu vou ter menos respeito do que ele que é patrão. Claro que em toda empresa existe hierarquia, mas hierarquia não é sinônimo de falta de respeito. Então, após ter falado isso, ele pegou e disse que eu poderia ficar tranquila porque ele não gritava mais. Segundo ele, havia se convertido e Deus mudou muito a forma dele se relacionar com os funcionários. Dito isso, eu fiquei mais tranquila e ele foi me apresentar a empresa e os funcionários dela. Então, no outro dia, já voltei para a empresa já para começar o trabalho, o famoso test drive. E quem me treinou para a vaga de conferente, que era a vaga que eu pretendia de início, foi a gerente. A gerente era uma menina de 21 anos que não sabia liderar e muito menos explicar o serviço corretamente. Sempre explicava as coisas, na verdade ela nem explicava, ela exigia, de forma arrogante e totalmente ríspida. Não duvidando da capacidade dela, porque com certeza ela deve ter dado a vida pela empresa, com certeza, sem dúvida, mas ela não foi colocada num cargo de gerente por conta de liderança. Disso eu tenho certeza, porque liderar ela não sabia. Ela estava lá naquela empresa fazia 3 anos, então com certeza ela já aguentou muita coisa naquela empresa. E nisso eu tenho que dar parabéns. E a prova concreta de que ela realmente dava a vida por aquela empresa é de ela estar grávida de 6 meses por aí, ou até mais, eu não lembro, e o casamento dela está por um fio. Ela não tinha tempo para o casamento, ela não tinha tempo para o marido. Afinal, a pessoa chegava lá às 7 horas da manhã e saía mais de 7 horas da noite. Sim, ele falou que o horário era de 7 da manhã até as 7 da noite, mas a gente nunca, absolutamente nunca saía às 7 horas da noite. A gente sempre saía às 7h40 até 8 horas, por aí. Então, realmente, como uma pessoa vai viver e desfrutar do casamento, ou então da sua vida social, se trabalha numa escala 6x1 e ainda é nesse horário de trabalho, 11 horas de trabalho. Na verdade são 12, né? Vamos contar com o almoço também, porque o almoço você não poderia ir para casa, tinha que comer lá também. E pelo incrível que pareça, lá isso era muito comum. A maioria das meninas que tinham lá eram mães solteiras e aproveitavam o horário de almoço, muito delas, para ligar para os filhos e conseguir falar com eles por videochamada. E quando terminava a chamada, limpava as lágrimas no rosto. E isso era muito triste, porque muitas delas não conseguiam ver os filhos, apenas nas folgas, porque era o horário que tinha. Então, geralmente, os filhos eram criados pelos avós ou então por pessoas que ela pagavam por fora. E as que conseguiam manter o relacionamento, mesmo naquela escala de trabalho, conversavam com o namorado ou então com o marido pelo celular e depois que terminava o almoço, desligava o celular, ia pro banheiro chorar e limpar as lágrimas. E ver aquilo com frequência, quase todos os dias, partia meu coração, me dava dó. E muitas vezes eu ficava me perguntando como elas aguentavam aquilo tanto tempo. Mas aí eu me lembrava que não tinha tanta possibilidade delas saírem daquilo. Afinal, como uma pessoa ia procurar outro emprego? Como? Não havia possibilidade. A pessoa trabalhava na escala 6x1, 12 horas por dia e só tinha um dia de folga. Como ela iria agendar uma entrevista de emprego? Ou seja, tornava tudo bem mais difícil. Lembrando que isso tudo acontecia durante o almoço. E lembra que na entrevista ele me falou que era 1 hora de almoço? Pois é, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu tive 1 hora de almoço corretamente para almoçar. Eram sempre 30 minutos ou menos de almoço. Ou seja, além de você passar 12 horas por dia em pé, porque a gente não podia sentar, ele já falou pra gente, a gente não podia sentar. E sempre que eu sentava, tentava dar um jeito de sentar, a gerente ia lá e brigava comigo, ou então me chamava pra fazer alguma coisa que não tinha necessidade nenhuma naquele momento, podia esperar mais um pouco. Agora eu vou entrar em um assunto polêmico aqui. Se você já teve um chefe
homem imaturo, eu espero de coração que você nunca tenha a versão feminina disso. Todos os defeitos da versão masculina de liderança, as mulheres têm em dobro, principalmente picuinha, principalmente a necessidade de se sentir superior a outra mulher. E aqui, para deixar claro, eu tô falando de mulheres imaturas, tá bom? Eu não estou falando de você que é madura, de você que sabe liderar. Existem ótimas mulheres que sabem liderar, mas a maioria não sabe. E falando especificamente da gerente dessa minha experiência no meu trabalho, além de não saber liderar e nem se comunicar com os funcionários, todo o erro que acontecia, em vez dela vir resolver com a gente, que era funcionário, diretamente com a gente, porque ela tinha essa liberdade e autoridade para fazer isso, mas ela não fazia. Ela fazia questão de sempre gritar com a gente na frente do patrão para dizer que a gente estava errando, ou então repassar o erro para ele de forma grotesca a fim dele pegar e vir descontar na gente. Vou contar um caso que aconteceu comigo lá. Esse caso que aconteceu comigo, eu já tinha mudado de cargo, eu já tinha mudado para balconista de frios, porque como conferente a gerente ficava muito no meu pé e eu não aguentava mais tanto buzinar nos meus ouvidos. Então uma cliente chegou no balcão perguntando se havia presunto triturado, apontando para a vitrine. E eu respondi que na vitrine não havia. E quando eu ia terminar de falar, ela perguntou o preço do inteiro e do triturado. Então eu disse que era o mesmo preço. Nisso ela pegou e pediu inteiro e acabou levando ele. Nisso, 2 minutos depois, eu vi ela voltando no final do corredor com o presunto na mão e o patrão do outro lado dela. Nisso eu estranhei e comentei com as minhas colegas de sessão. Será que eu tinha colocado o código errado? Só que aí as meninas começaram a ficar com medo, ficaram muito nervosas. Mas aí eu fiquei tranquila, né? Porque se fosse só o código errado, era só trocar e tudo certo. Pois bem, quando ele chegou com a cliente no balcão, ele pediu para ela apontar quem tinha falado a ela que a gente não fazia presunto triturado ali, naquele estabelecimento. E obviamente ela apontou para mim. E no momento que ela apontou para mim, eu peguei e respondi: olha, eu não falei isso, eu apenas falei que na vitrine, onde a senhora estava apontando, não tinha. Mas no momento que eu ia falar que a gente poderia fazer aqui manualmente, a senhora perguntou o preço e acabou decidindo levar o inteiro mesmo sem ser o triturado. A cliente balançou a cabeça, dizendo que sim e dizendo que era exatamente isso que eu tinha falado. E ele pegou e pediu pra gente triturar o presunto naquele momento. Pronto, a gente pegou, triturou e entregou à cliente. E quando eu entreguei à cliente, eu pedi desculpas, obviamente, pelo mal entendido. Foi quando ela pegou e me disse que não tinha sido ela que foi reclamar com o patrão, e sim a gerente que tinha parado ela no meio do caminho e perguntado a ela por que ela não havia levado o presunto triturado, já que era o que ela sempre levava. E a cliente pegou e disse que era porque não havia na vitrine, já feito, e ela não queria esperar. Foi quando ela pegou e pediu para a cliente aguardar e chamou o patrão. Ou seja, só Deus sabe o que foi que ela passou para o patrão para ele chegar com aquela forma, falando com a gente na frente de todos os clientes. No mesmo dia, perto do encerramento, a gerente chegou na nossa sessão e disse que o patrão queria fazer uma reunião com a gente urgente após o encerramento. E claro, deu toda a notícia no tom de deboche, querendo rir da nossa situação. Mas eu relevei e não dei muita bola para a situação. E após a notícia, as minhas colegas de sessão ficaram muito nervosas e com medo, a ponto de quase ter uma crise de ansiedade ali na minha frente. E tudo isso era com medo dos gritos dele que ele poderia dar na gente e também por causa da demissão. E no meio do nervosismo, uma das veteranas deixou escapar que não só gritava, ele ameaçava as meninas de demissão por qualquer erro. E no momento que eu vi isso, eu me senti obrigada a dar um choque de realidade nelas. Foi quando eu peguei e comentei: gente, pelo amor de Deus, vocês trabalham aqui 12 horas por dia, literalmente 12 horas por dia, porque nem horário de almoço vocês têm. E vocês estão com medo de ser demitido de um trabalho desse? Gente, quem trabalha aqui tem disposição para trabalhar em qualquer outra empresa. Olhem para a situação de trabalho de vocês atualmente. A gente trabalha pegando peso direto. Sim, a gente pegava muito peso no trabalho, muito peso mesmo. Eram vários quilos de queijo, vários quilos de calabresa fatiada e a gente acabava o dia com muitas dores nas costas. Além disso, a gente trabalha 12 horas por dia em pé. Não tem perna que aguente isso. Isso 6 dias da semana, apenas um dia de folga. Fora a gestão de liderança, que era uma porcaria. Então, gente, é só pensar. Se você aguenta isso aqui, você aguenta qualquer outro trabalho no mundo. Trabalho é que não falta. Certo que vocês querem carteira assinada, mas mesmo assim, ter uma crise de ansiedade aqui no trabalho por causa do medo do patrão vir chamar sua atenção, pelo amor de Deus, ninguém merece isso não. Quando ele chegou para chamar nossa atenção, eu me coloquei na frente, afinal o erro tinha sido meu, e expliquei toda a situação. Ele não gritou com a gente, realmente ele cumpriu com o acordo dizendo que não iria gritar comigo, mas de vez em quando, durante a conversa, ele ameaçava demissão, como a menina tinha falado anteriormente. Depois disso, eu resolvi não continuar na empresa e pedir minha demissão. E após realizar minha demissão, eu soube por uma colega minha de sessão no outro dia que ele havia feito uma reunião e, além de gritar bastante com as meninas, ficou ameaçando constantemente as meninas de demissão. Ou seja, ele só não gritou na outra reunião porque eu estava presente e ele saberia que eu não iria ficar calada com tudo que ele dissesse. Bom, depois disso eu nunca mais tive notícia dessa empresa, graças a Deus.
mas eles ainda continuam postando no Instagram vagas de emprego, porque ninguém consegue ficar lá por muito tempo. Bom, essa foi a minha experiência trabalhando em uma distribuidora de frios, e o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para o canal vai ser sobre a minha experiência trabalhando na política. Sim, eu ficava segurando aquelas bandeirinhas, distribuindo papel na rua, entre outras coisas. E vou trazer mais essa experiência aqui para vocês em vídeo. Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus.